Olá, turma do sétimo período. Hoje nós temos mais uma aula na disciplina de orientação de TCC. Então, primeiro, lembrando que hoje é o último dia para vocês responderem ali a avaliação bimestral que eu deixei na aula anterior aqui no Google Classroom. Então é importante que todas concluam, né? Porque, como eu tinha mencionado na aula anterior, agora eu vou fechar as médias do primeiro bimestre. Então, a nossa primeira nota foi o projeto, a segunda nota é essa avaliação que eu coloquei ali. Dessas duas notas sairá a média de vocês. E agora, hoje a gente já começa o conteúdo do segundo bimestre, então eu trago aqui algumas orientações para vocês entenderem o que nós vamos fazer nesse segundo bimestre. Tá? Hoje eu estive conversando assim ali, né, pelas redes sociais, pelo nosso grupo dos professores, com os professores, informando os professores, né? Alguns já tinham me procurado, porque vocês já estão fazendo os convites. Então, os professores já foram informados que é nessa semana e na semana que vem que a maioria estará fazendo esses convites e que vocês vão fazer os convites por e-mail, que os professores podem responder também por e-mail. E lá no semestre que vem a gente faz aquelas assinaturas naquelas cartas convites, tá? Mas lembrem-se que vocês têm que convidar escrevendo um e-mail muito bem escrito, mandando aquela carta convite PDF, mandando o projeto completinho, com o termo de aprovação. Ninguém pode convidar professor sem o projeto estar com o termo de aprovação que eu coloquei ali. Então, depois de vocês terem esse projeto que eu devolvo, corrigido, com o termo de aprovação, aí vocês vão anexá-lo também ali no e-mail na hora de convidar os orientadores e as orientadoras, tá bom? Então agora a gente conversa sobre a sequência da nossa disciplina. O fechamento do primeiro bimestre foi isso que eu já coloquei para vocês, já está aqui. Claro que ali na segunda avaliação a gente falou também da participação no CPEDUC, então com relação a isso acho que já ficou bem claro, né? É aqui que nós paramos até o momento. E o que importa hoje é a sequência da nossa disciplina, o segundo bimestre, que nós teremos alguns momentos de conteúdo em comum e alguns momentos de orientação individual. Então, são 5 conteúdos, 5 blocos de conteúdo que eu preciso trazer para vocês. Mas esses 5 blocos de conteúdo já dão praticamente o semestre todo, tá? O bimestre todo, o segundo bimestre. Se sobrar é uma aula ou duas que eu vou deixar reservada para tratar dúvidas específicas de cada pesquisa. Por quê? Porque agora vocês começam os contatos com os orientadores, algumas pessoas de vocês já vão precisar de documento, pedir autorização na escola, talvez alguém já queira aplicar a pesquisa esse ano, outras talvez deixem para aplicar ano que vem, ali a partir de fevereiro. Então, vocês vão seguir caminhos um pouco peculiares agora, cada uma ou cada dupla. Então, a gente precisa de pelo menos uma ou duas aulas para tratar desses assuntos específicos de cada pesquisa. E então a gente tem no segundo bimestre alguns momentos de conteúdo em comum que eu vou trazer aqui, a videoaula, todo mundo vai fazer, nós temos as avaliações, tudo normal. Mas uma aula ou outra a gente vai ter destinada para as orientações individuais. Que também era assim que acontecia quando a gente estava lá na aula presencial. Então os próximos conteúdos são 5, gente, no segundo bimestre. Primeiro, nós vamos falar da testagem dos instrumentos de coleta de dados. Essa testagem é um processo de validação desses instrumentos. Isso já vai ser na semana que vem. Então, o ideal é que até semana que vem, né, antes da sexta-feira, todo mundo já tenha convidado seus orientadores, as suas orientadoras. Vamos torcer para que eles respondam logo. Eles podem responder ali até o dia 12 para vocês, lembra que eu falei? Que é na outra semana ainda. Então, vamos torcer para que a resposta venha rápida. E a gente vai falar na sexta-feira que vem sobre essa testagem dos instrumentos de coleta de dados. O que é isso? Vocês construíram aquele instrumento de coleta de dados, mas ele ainda está um tanto frágil, ele não está pronto 100%. Os orientadores têm que olhar, eles têm que opinar, vocês podem fazer revisões e a gente faz uma testagem. O que é essa testagem? Digamos que o meu instrumento é um questionário. Eu pego esse meu questionário, eu vou aplicar esse questionário com os pais de um CI. Então eu vou pegar esse meu questionário e vou aplicar com uma pessoa que tem um filho num CI. Não aquelas pessoas lá que vão fazer parte da minha pesquisa. Uma outra pessoa aleatória que eu encontre.
pode ser 1 ou 2, tá bom? Não precisa ser um monte de gente. Aí você pega essas respostas e veja se o questionário está voltando como você esperava. Se as respostas estão trazendo realmente aquilo que você precisa, se tem que acrescentar mais alguma coisa. Vocês podem pedir para a pessoa assim, se ela não entender alguma pergunta, para que ela te relate ali, se ela achar algum erro. Então o legal é a gente fazer essa testagem com pessoas que a gente tem mais proximidade, que a gente conheça, para que as pessoas nos deem um feedback de como que está o nosso questionário. Mas eu vou explicar todo esse processo na aula que vem. Tá? Esse é o nosso próximo conteúdo. Depois a gente tem um conteúdo de tabulação de dados. O que é isso? Lá na frente, quando vocês coletarem os dados, depois que a gente coleta os questionários, as entrevistas, as observações, existem algumas estratégias para a gente tabular os dados. Essa tabulação, gente, vocês não vão fazer essa tabulação agora. Depende de quando que vocês vão aplicar a pesquisa. Porque a tabulação ocorre depois que você coleta os dados. A tabulação é a organização, é juntar todos esses dados de uma forma que contribua para a análise. Então tem gente que talvez faça essa tabulação esse ano, se coletar dados esse ano. Tem gente que talvez só colete dados ano que vem, então só vai fazer a tabulação ano que vem. Mas como a gente não vai mais ter essa disciplina depois, então eu já ensino a fazer isso agora. Esse é o nosso segundo conteúdo do bimestre. Depois eu falo para vocês sobre análise de dados, algumas propostas. Isso é mais para frente ainda, depois que vocês coletarem todos os dados, fizerem a tabulação, aí vocês vão ter que fazer uma análise desses dados. Então aqui nessa disciplina a gente aprende um pouquinho como que faz essa análise. E aí o penúltimo conteúdo é a escrita do artigo. Então já para o final do bimestre eu vou explicar para vocês como que é essa escrita, o que a gente tem que escrever, quantas páginas que tem o artigo, quantas páginas tem a introdução, o que fica maior, as considerações finais ou a análise. Então, todos esses detalhes do que tem que ter no artigo escrito que vocês vão fazer, a gente vai conversar ainda nessa disciplina. E por último, nosso último conteúdo dessa disciplina é a apresentação do TCC, que é quando eu trago alguns detalhes sobre a defesa pública que vocês vão fazer lá na banca. Porque a banca ela tem algumas regras, ela tem algumas coisas que não podem faltar na apresentação. Então a gente também fala um pouco de banca nesse TCC agora. Tá? Desculpa, nessa disciplina agora, que é a disciplina de orientação de TCC. Então são esses 5 conteúdos que a gente tem ainda nesse bimestre, dentro da nossa disciplina. Tá? Só para vocês saberem o que nos espera. E agora, nesse momento exato, cada uma de vocês, nesse mês, já vai ter o seu orientador e vai definir com ele o ritmo de desenvolvimento da pesquisa. Agora, gente, vocês têm que começar a estreitar esses laços com as pessoas que vocês estão convidando. Vocês estão convidando. Aí a pessoa vai aceitar ou não vai aceitar. Se a pessoa não aceitar, vocês têm que me avisar. E aí vocês vão convidar outra pessoa, até que alguém aceite orientar o trabalho. Quando a pessoa aceitar orientar o trabalho, aí vai depender de como cada orientador vai querer conduzir junto com vocês. Aí vai muito o acordo de vocês com os orientadores. Tem orientador que já quer acelerar tudo, tem orientador que gosta de ir com mais calma, tem orientador que vai sugerir para vocês coletar os dados esse ano, tem orientadora que vai sugerir deixar para coletar os dados ano que vem. Então, nós não temos como prever isso. Por isso que cada pesquisa vai caminhar muito no seu ritmo daqui para frente. Tá? Olha só, eu trouxe algumas possibilidades do que vai acontecer. Algumas orientadoras, alguns orientadores, eles vão optar por pedir para vocês corrigirem alguma coisa no projeto. Como assim, professor? Digamos que a Samantha convidou a professora Karina. Estou dando um exemplo, tá? Nem sei se ela vai convidar a professora Karina. Aí a professora vai ler o projeto, vai aceitar e vai pedir que a Samantha faça algumas correções no projeto, que ela acrescente alguma coisa, que ela faça alguma revisão. Tem orientadores que pedem isso. E tem outros que não. Tem uns que pegam o projeto, li o projeto, beleza, Samantha, vou te orientar. Mas tá bom o projeto, tá ótimo. Agora vamos aplicar a pesquisa. Esquece o projeto. Depois, lá na frente, a gente vai ter que escrever de novo. E tem orientador que é assim, então não tem como a gente prever também. Se a orientadora ou o orientador que você escolheu pedir alguma correção no projeto, é isso que você vai fazer agora, nesse contato com ele ou com ela. Em outros casos, alguns orientadores pedem aprofundamento teórico.
É bem comum, assim. Por quê? Porque eles, às vezes, conhecem alguns autores, eles têm alguma sugestão de artigo, sugestão de livro que vocês talvez não usaram ali na fundamentação teórica de vocês. Então é muito comum também os professores dizerem assim, ó, ah, beleza, Ana. Digamos que a Ana convidou lá o professor. Ana, eu vou aceitar te orientar, mas olha só, eu vou te dar aqui esse autor ou essa autora, eu quero que tu leia para usá-lo no teu referencial teórico, tu já pode até trabalhar nisso. Então, em alguns casos, pode ser que aconteça isso. Tá? Às vezes, também vai ter professor ou professora que vai pedir para vocês mandarem o trabalho para o comitê de ética. Então, se nas primeiras conversas com os orientadores eles optarem por submeter os projetos para o comitê de ética, então é isso que vocês vão fazer agora, talvez. Arrumar ali os detalhes do projeto, começar a se cadastrar na plataforma, entrar lá, submeter o projeto. Para quem decidir mandar o projeto para o comitê de ética, é isso que talvez tenha que ser feito agora. Essa decisão é de vocês junto com os orientadores. Vocês têm que conversar com eles sobre isso. Coloquem a opinião de vocês, porque geralmente o professor considera bastante. Se vocês querem mandar o trabalho para o comitê, se vocês não querem, é opcional. Tá? Por conta da pandemia, ficou opcional. Tem outros casos em que vocês já vão fazer contato com as instituições, que é aquele caso que o orientador já vai sugerir para vocês, não, já vamos aplicar então. Se tu já sabe que vai ser por questionário online, então a gente vai aplicando. E aí, se é numa instituição específica, a minha pesquisa é ali na escola Amadora Aguiar, Escola Municipal Amadora Aguiar. Então, a gente tem que fazer contato com a direção da escola ou com a Secretaria de Educação. Esses contatos demoram, eles demoram para responder. Então, pode ser também que, em alguns casos, o primeiro passo seja esse. Tá? Daí vocês que, com os orientadores aqui, vão decidir. Tem casos em que vocês vão se dedicar para testagem dos instrumentos, porque, como eu mencionei há pouco, na semana que vem eu vou orientar todo mundo para todo mundo fazer essa testagem. Então, se o orientador não pediu nada, se está tudo bem, vocês vão se dedicar para essa testagem. Conversem com elas e com eles sobre essa testagem, vejam se eles têm alguma dica para o instrumento de coleta de dados de vocês. É bem importante que vocês perguntem isso para eles, porque logo vocês vão coletar esses dados. Então, uma das primeiras coisas que vocês têm que pedir para eles olharem são os instrumentos de coleta de dados. Tá? É bem importante isso. E também, gente, em alguns casos, vocês vão simplesmente aguardar. Para algumas pessoas não tem muito o que fazer, então apenas aguardar e respeitar. Isso faz parte, né? E sempre com um plano B na manga. Como assim aguardar, professor? É porque às vezes você quer que a sua pesquisa seja presencial, você não quer que ela seja à distância. Então você vai esperar para coletar os seus dados só em fevereiro. Pode acontecer também. Tá? Porque daí a gente espera que as escolas voltem, não tem como ter certeza, mas pode ser. E aí, enquanto isso, você vai aprofundando o referencial teórico, você vai testando seus instrumentos de coleta de dados, você vai fazendo os contatos com as instituições para fazer a coleta em fevereiro, em março. Vocês conseguem coletar dados ainda até março, gente, não tem problema. Tá? Mas aí, para isso, é bom já ir acertando todos esses outros detalhes para deixar tudo preparado. Já pode ir trabalhando na escrita, revisão, aprofundamento teórico, para fazer a coleta de dados aí lá em fevereiro ou março, já tem que ir trabalhando nos outros aspectos. Então são esses os pontos, gente. Mas cada pesquisa aqui vai caminhar numa dessas direções ali ou em outra. Tá? E aí aqui eu trouxe uma pergunta, né? Mas agora que eu tenho um orientador, uma orientadora, eu procuro o orientador ou eu procuro o professor da disciplina, o professor Juliano? Gente, as duas coisas. A nossa disciplina vai continuar até dezembro, todo mundo junto, conversando sobre esses assuntos que eu estou trazendo aqui. Aqueles 5 conteúdos. E aí, com o orientador, vocês vão caminhando também no ritmo do orientador. O legal que a gente ainda tem essa disciplina é porque quando o orientador pedir alguma coisa que vocês tiverem dúvida, a gente pode discutir aqui na disciplina. Tá? O que tem que ter cuidado, gente, é para não ficar fazendo intriga, né? Ah, o orientador fala uma coisa, ah, mas o professor Juliano falou que era assim. Aí o professor Juliano fala uma coisa, ah, mas o meu orientador falou que era assim. Desnecessário. Né? É claro que nós não somos as mesmas pessoas, a gente não enxerga a pesquisa da mesma forma, então vocês têm que saber fazer aí esse meio de campo para não ficar gerando nenhum tipo de incômodo.
A disciplina nossa, ela continua coletivamente com todos os seus conteúdos. É importante que vocês aproveitem essa disciplina, porque no 8º período não tem mais disciplina. No 8º vocês ficam só com os orientadores. Aí deu. Aí não tem mais o meu trabalho aqui na disciplina. É só o trabalho com o orientador. Claro que aí só quem eu orientar é que a gente vai continuar conversando, mas aí não é mais disciplina, é como orientador. Cada um vai ter o seu. O trabalho com os orientadores está iniciando e ele caminha paralelo, gente, à nossa disciplina. Né? Vocês têm que fazer as duas coisas. Aqui, ética e responsabilidade são essenciais nesse período. É claro que não só nesse período, mas principalmente nesse período. Né? Muita atenção, muito cuidado, porque quando eu falo alguma coisa e o orientador falou uma coisa diferente, aí o modo como o aluno leva, às vezes o orientador fica chateado, tem professor que fica com ciúme, blá 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 e blá blá blá. Então, muita ética, muita responsabilidade, muito cuidado, muita paciência, né? Porque é necessário. Vale lembrar vocês que nós estamos num momento atípico, extremamente atípico. Então, não custa nada exercitar a nossa paciência, o nosso bom senso, tentando respeitar o outro e as suas condições. Né? Os professores tentando respeitar os estudantes tentando respeitar os professores, não exagerar na cobrança, não pressionar as pessoas desnecessariamente, não jogar a responsabilidade das nossas coisas para cima dos outros, não responsabilizar os outros pelos nossos erros e etc, etc, etc. E não tem que olhar isso, pois é, o professor tal não olha para o aluno, o estudante... Não é para olhar para o outro, é para olhar para você. Eu tenho que olhar para mim, vocês têm que olhar para vocês. Né? Eu devia ter colocado aqui autorreflexão. Então, você está pressionando as pessoas, você está tirando o sossego das pessoas, você está jogando a responsabilidade das suas coisas sobre os outros, etc, etc, etc. Você está sendo compreensiva quando é possível, você está pressionando as pessoas desnecessariamente quando não cabe, e etc, etc, etc. Né, gente? Aqui é só um momento filosófico, mas que eu tento sempre me cobrar nessa direção e acho que vale muito a pena a gente tentar isso. E era isso que eu tinha para conversar com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, me procurem, porque a gente pode ir resolvendo cada uma delas com toda a tranquilidade possível. Eu agradeço bastante, fiquem bem, aproveitem o final de semana para descansar e para estudar. Tchau, gente!